Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de exercícios variados. Vamos para aquele nosso esquema. Lê esse primeiro exercício, tenta fazer, para o vídeo, tenta fazer, depois você solta para ver a solução. Se não, é só deixar o vídeo correr. Bem, esse exercício foi retirado de um dos livros do PIC, né? Do professor Francisco e da professora Luciana Cadar, página 65. Né? É um livro específico de aritmética para o PIC, Programa de Iniciação Científica aqui da UBMEP. Bem, vamos ler a questão. Vamos supor que precisamos remeter 2 encomendas de sabonetes para 2 compradores diferentes. Um pediu 420 sabonetes e outro 480 sabonetes. Entretanto, queremos condicionar os sabonetes em embalagens que sirvam para atender a estes 2 pedidos, já que vamos enviar uma certa quantidade de embalagens para um comprador e uma outra quantidade de embalagens para outro comprador. Quantos sabonetes devem caber em cada uma dessas embalagens para que possamos atender as 2 encomendas, utilizando a menor quantidade possível de embalagens? Bem, então a situação é a seguinte. Eu tenho que, num conjunto de sabonetes, eu tenho que separar 420 eu vou ter que enviar para um comprador, 480 para outro. Só que eu não posso pegar uma caixa desse tamanho, colocar 420, enviar para o primeiro, outra caixa enorme, colocar 480 e enviar para o segundo. Eu preciso condicionar esses sabonetes em embalagens que caibam quantidades menores. Tá. Bem, eu poderia colocar embalagens de 10 sabonetes. Não teria problema nenhum. Por quê? Porque esse cara aqui é um múltiplo de 10. Esse cara aqui também é um múltiplo de 10. Né? Aí eu enviaria 42 embalagens para o primeiro comprador e 48 para o segundo. Tá, só que tem uma condição. O problema pediu a menor quantidade possível de embalagens. Ora, o que eu tenho que fazer para obter a menor quantidade possível de embalagem? Eu tenho que colocar o maior número de sabonetes possíveis dentro de cada embalagem. Se eu conseguir colocar o maior número de sabonetes possível dentro de cada embalagem, a quantidade de embalagem vai diminuir significativamente. Então a pergunta mudou. A pergunta é: qual é o maior número de sabonetes que eu posso colocar em cada embalagem? Bem, como todas as embalagens são iguais, esse maior número de sabonetes vai ter que ser um divisor de 420 e um divisor de 480. Então, já que esse número é o maior possível, o que eu estou querendo descobrir, esse número de sabonetes, quantos sabonetes, essa quantidade de sabonetes, nada mais é do que o maior divisor comum de 420 e 480. Bem, em aulas anteriores de exercícios variados, a gente fez pela decomposição em fatores primos. Então, o primeiro exercício de hoje eu vou fazer usando uma propriedade que a gente viu lá na aula de MDC e o outro, próximo exercício, o segundo, eu faço pelo algoritmo de Euclides. Bem, o que eu quero perceber? Olha só, eles são múltiplos de 10, né? Se eu divido por 10, fica 42 e 48. 42 e 48 são múltiplos de 6 também. Se esse cara é múltiplo de 6 e de 10, ele é múltiplo de 60. E esse cara aqui também é múltiplo de 6 e de 10, então ele é múltiplo de 60. Então eu posso usar aquela propriedade que a gente viu lá no módulo de MMC e MDC. O MDC de 420 e 480 é 60 vezes o MDC de 7 e 8, porque 7 vezes 60 dá 420 e 8 vezes 60 dá 480. E isso faz com que a gente resolva de cabeça esse MDC. Por quê? Porque nós vimos também que 7 e 8 não tem divisor comum, então 7 e 8 são primos entre si. E MDC de números primos entre si é igual a 1, né? O MDC de 7 e 8 é 1, que é o maior número que consegue dividir os dois. Então, o MDC que eu estou procurando é 60.
Ou seja, quantos sabonetes devem caber em cada uma dessas embalagens para que possamos atender as duas encomendas utilizando a menor quantidade possível de embalagens? Eu vou precisar colocar 60 sabonetes em cada embalagem. Ok? Essa é a pergunta do problema, essa é a resposta do problema. A resposta que responde a pergunta do problema. Bruno, mas se ele quisesse saber quantas embalagens, não teria problema nenhum. Você vai dividir esses 420 aqui por 60, vai dar 7. E 480 dividido por 60 dá 8. Então você vai mandar 7 embalagens para o primeiro comprador e 8 para o segundo. Mas não foi o que o problema perguntou. O problema perguntou quantos sabonetes a gente deve colocar em cada embalagem. A resposta é 60 sabonetes. Bem, espero que você tenha acertado. Vamos para o próximo. Bem, está aí a segunda questão. Vamos para aquele nosso esquema. Lê a questão, para o vídeo, tenta fazer, depois você solta o vídeo e vê a solução. Se não, é deixar o vídeo correr. Bem, essa segunda questão foi retirada do mesmo livro, né? Então vamos lá. Um terreno retangular de 105 metros por 165 metros será cercado com arame farpado, fixado em estacas igualmente espaçadas. Se existe uma estaca em cada vértice do terreno, qual é o número mínimo de estacas a serem utilizadas? Bem, vamos tentar fazer uma representação plana desse terreno, com uma vista assim de cima, né? Então eu tenho um terreno retangular, a gente vai colocar que ele tem 105 metros de largura e 165 metros de comprimento. Ok. Qual é a situação? Eu vou envolver esse terreno com arame. Ele não perguntou quantos metros de arame, né? Ele perguntou qual é o número mínimo de estacas a serem utilizadas. Bem, então ele vai distribuir estacas por todos os lados desse terreno, né? E ele já disse que já vem obrigatoriamente com uma estaca em cada vértice. Ele quer que a gente já coloque de cara uma estaca em cada vértice. Bem, beleza. Só que essas estacas, elas vão ser igualmente espaçadas. O que significa isso? Significa que eu tenho que a distância entre as estacas é igual em todo o contorno da região. Bem, isso faz com que eu pense o seguinte: qual seria a melhor distância entre essas estacas? Né? Ora, vamos pensar, fazer uma analogia ao problema anterior. Né? Como é que eu fiz para que a gente colocasse o menor número de embalagens? Eu coloquei o maior número de sabonetes em cada embalagem. Como é que eu vou arrumar aqui o menor número de estacas? Basta eu colocar essa distância entre cada estaca sendo a maior possível. Se eu consigo colocar a maior distância entre as estacas possíveis, eu vou ter um número menor de estacas. Só que essa distância, né, vai ter que ser igual tanto na vertical quanto na horizontal. Para ser igual, tem que ser um divisor de 105 e um divisor de 165. Bruno, o que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que essa distância tem que ser a maior possível e essa distância eu vou dividir o 105 e essa distância vai dividir o 165. Então, a distância de cada estaca, nada mais é do que o maior divisor comum de 165 e 105. Essa é a distância de cada estaca. Bem, vamos fazer pelo algoritmo de Euclides, né? Vamos relembrar, lá naquele módulo do MDC que a gente viu, a gente aprendeu a fazer pelo algoritmo de Euclides, né? Ou método das divisões sucessivas. Lembra que a gente coloca o maior número aqui primeiro, o menor número aqui primeiro. Aqui a gente coloca os quocientes da divisão.
e aqui a gente coloca o resto da divisão. Então, 165 dividido por 105 dá 1. 1 vezes 105, 105. Para 165 falta 60. Aí esse resto vem para cá. E eu divido de novo. 105 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60, 60. Para chegar a 105, 45. De novo, a gente continua colocando esse resto para cá. 60 dividido por 45 dá 1. 1 vezes 45, 45 para 60, 15. Mais uma vez. Repete o 15 aqui. E 45 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45 para 45, nada. Quando o resto é zero, aparece aqui o nosso MDC. Né? Só relembrando o que a gente já tinha visto em módulos anteriores. Então, o MDC entre 165 e 105 é de 15. O que significa isso? Isso é a distância entre as estacas. Então, eu tenho 15 metros para cada estaca. Ora, quantos espaços eu vou conseguir colocar aqui e aqui? Né? Aliás, nos 4 lados. Bem, vamos ver. Eu tenho que pegar 105 e dividir por 15. 105 dividido por 15 dá 7. 7 vezes 15, 105. Para 105, nada. E 165 dividido por 15, 1 mais 5 dá 6, né? Então é 11. 11 vezes 15 dá 165. O que significa isso? Ah, Bruno, eu vou colocar 7 estacas aqui, 11 estacas aqui? Não. Presta atenção que 15, né, é a distância de cada estaca. Então, eu vou conseguir repartir esse meu lado aqui e esse meu lado aqui em apenas 7 partes. E eu vou conseguir repartir esse meu lado e esse meu lado aqui em apenas 11 partes. Para eu conseguir repartir em 7 partes, eu já tenho aqui 2 estacas, eu tenho que colocar mais 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que eu vou ter as 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 vezes 15, 105. Cada distância aqui tem 15 metros. E aqui, para eu obter 11 espaços, 11 distâncias, eu vou ter que colocar mais 10 estacas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espaços. 11 distâncias entre as estacas. Tá, mas a pergunta do problema foi: qual é o número mínimo de estacas a serem utilizadas? Bem, então eu já vi que eu acrescentei 6 aqui. Vou acrescentar também 6 desse lado. Acrescentei 10 aqui. Então, vou acrescentar também mais 10 aqui. Então, o número total de estacas é 10 mais 10, mais 6, mais 6, mais as dos vértices que eu tenho que contar. Então, mais 4. 10, 20, 36. Então, o número mínimo de estacas são 36. Vou precisar de 36 estacas para atender as condições do problema. Bem, espero que vocês tenham acertado. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.